Boa tarde a todos, meu nome é Teruan Piau, eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e sou graduado em Artes Visuais nas modalidades de licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou um homem de 23 anos, tenho cabelo cacheado, de tamanho médio e pele branca. Ao fundo está um plano do Google com umas prateleiras e livros. Agora eu vou apresentar meu projeto de pesquisa. O nome da minha pesquisa é Cores e Sons Imersivos, instalações que buscam explorar aspectos visuais e sonoros do Cerrado. E faz parte, como eu falei, do programa de pós-graduação em artes visuais da Unicamp. E meu orientador é o Dr. Felipe Matos Salles. O objeto a ser trabalhado pelo Matzal ao longo da pesquisa é a relação entre a cor, o som e o espaço. E também por meio dessa associação, eu vou explorar alguns aspectos relativos do bioma do Cerrado. Como eu realizei minha graduação na cidade de Uberlândia, a cidade de Uberlândia fica no Triângulo Mineiro, que é uma região de predominância do bioma do Cerrado. Então, eu nasci e fui criado dentro do bioma do Cerrado, e por isso eu quis trazer, ele estava uma coisa muito presente nas minhas produções dentro da graduação, e eu quis trazer para o mestrado. Quis trabalhar justamente nesse campo da arte, entre a convergência entre arte e ecologia, arte e meio ambiente, para tentar trabalhar essa crítica, porque o Cerrado é um dos biomas que mais vem sendo degradado ao longo da história do Brasil. Ele também foi escolhido porque, como eu estou em Campinas, o Cerrado é o segundo maior bioma do estado, seguido apenas pela Mata Atlântica, e ele também é o segundo maior bioma da cidade de Campinas, no qual eu resido e realizo essa pesquisa. Essa instalação salvo-mecânica eu realizei ainda na minha graduação, e ela foi o ponto inicial para desenvolver o projeto de pesquisa do mestrado. Eu utilizei de 2 caixas de som e desse papel celofane verde que eu coloquei em volta da luz e acabei criando essa luz verde, e isso foi feito num espaço fechado. Nas imagens contém as fotos que eu retirei do evento, dessa instalação, com as caixas de som e com a luz. Essa instalação, ela basicamente utilizava do som e da cor para criar a minha instalação. O som era vários sons que eu fui compondo, utilizando barulhos e ruídos de animais, de árvore, de vento, tudo que relaciona mais essa parte natural e até própria de florestas. E ele contrapunha com o som de uma serra elétrica. Então, fazia essa dualidade entre a serra elétrica que acaba entrando dentro das florestas, dentro dessa mata e acaba destruindo. E como eu utilizava 2 caixas de som, cada caixa de som tinha uma saída de áudio diferente, então eu trabalhava a tridimensionalidade do som. Então a instalação ela basicamente utilizava da cor, que no caso era a luz, junto com o som para propor essa imersão. O objetivo geral da minha pesquisa é criar uma série de 3 instalações referentes às cores primárias do sistema RGB, formado pelas cores vermelho, verde e azul. Cada matiz, cada cor, ela vai simbolizar um elemento do cerrado. No caso, o azul, as bacias hidrográficas, o verde, a própria vegetação e o vermelho, o solo. Então, ela vai se assemelhar bastante com aquela instalação que eu mostrei anteriormente. No caso, eu utilizei da cor verde para relacionar mais com essa parte de vegetação fechada, no caso de matas e florestas. Mas agora eu vou trabalhar com essas 3 cores para explorar outros elementos. E no mesmo caso da outra instalação que eu utilizei de ruídos, de florestas, de animais, por exemplo, né, na instalação referente à cor azul, eu vou utilizar sons e ruídos característicos da água. E junto nessa composição sonora, eu vou incluir o som de algo que degrada esse elemento, como, por exemplo, o som de drones, que são os principais pulverizadores agrícolas que hoje poluem os rios no bioma do Cerrado. Então, como eu falei, junto com a cor que vai ser emitida pela luz, que vou usar das lâmpadas coloridas para fazer essa colorização,
vou utilizar das duas caixas de som com a mesma proposta de utilizar com um som estéreo com duas saídas. Então, uma caixa vai emitir um som diferente da outra e com isso eu vou conseguir criar mais essa sensação de espacialidade do som, porque o espectador vai estar no meio e ele vai escutar diferentes sons vindo das duas caixas. Como referencial teórico, eu trouxe o James Turrell, mas também poderia trazer o Dan Flavin, que são artistas que utilizam de luz colorida. Então, eles trabalham a questão da cor, mas por meio da luz, da emissão de luz coloridas, e como que a luz vai alterar essa percepção nossa de profundidade de um espaço. Então, como que eu mudar a colorização de um espaço, eu vou alterar a nossa percepção. E o James Turrell, ele é conhecido por fazer as instalações utilizando somente lâmpadas coloridas. Como essa imagem que eu estou mostrando, que tem um corredor com vários LEDs e um no fundo, fazendo uma contraposição das cores azul com um laranja mais ao centro. Outro referencial teórico que eu trouxe foi o Raymond Murray Schafer, que é um teórico musical canadense, e ele desenvolveu um conceito chamado de paisagem sonora, que ele fala que todo espaço vai ter uma paisagem, vai ter um som específico daquele espaço. E esse som pode ser tanto natural quanto artificial. E eu estou trabalhando com esse conceito de paisagem sonora porque eu estou tentando captar os sons característicos de certo bioma. Então, se eu estou trazendo com o cerrado, e a parte das bacias e dos rios, eu vou tentar capturar o som que é predominante nessa região. Então, é justamente de criar, de pegar essa paisagem sonora desse espaço e de colocar dentro da minha instalação. E para fazer a captação desses sons, eu faço uma imersão dentro de reservas do Cerrado, por exemplo, na cidade onde eu nasci, em Uberlândia, e eu vou utilizando meu celular para gravar esses sons. E depois depois de fazer essa gravação dos sons, eu passo para o computador e eu faço toda a composição e vou juntando esses sons. Agora, por último, eu vou falar do Franz Kreisberg. O Franz Kreisberg acabou sendo a minha principal referência para toda a idealização e realização do projeto de pesquisa, por causa que o meu intuito principal foi justamente de utilizar da arte para tentar propor essa crítica e de conscientização em relação ao meio ambiente, em específico ao bioma do Cerrado. E o Franz Kreisberg passou a maior parte da sua produção justamente tentando conscientizar a população sobre a devastação da floresta amazônica. Eu trouxe uma obra, e nessa imagem ela tem é uma escultura de 3 metros de altura por 9 metros de largura, que tem uma espécie similar a um tronco com vários galhos saindo dele. Essa escultura é feita de madeira e ela está localizada numa praia, com areia e uma mata ao fundo. Ela é chamada de flor do mangue e ele realizou com madeiras que ele encontrava na praia, vindas do próprio processo de desmatamento e de queimada dos manguezais. Então ele usou esses restos do desmatamento e das próprias queimadas, essas madeiras, e fez uma escultura simbolizando uma árvore típica do manguezal, e ele trouxe de volta. Então ele fez uma escultura e instalou essa escultura na praia, onde próximo do litoral, que fica geralmente situa os manguezais. E aqui só mostrando são minhas referências bibliográficas, né, que está citada aqui é a Doutrina das Cores do Goethe, a retrospectiva do James Turrell, o curso da Barroso Kandinsky, seguida de outras duas obras dele, que são do Espiritual na Arte, Ponto Linha sobre Plano, o sketchbook pedagógico do Paul Klee e os diários dele também. E, por último, o documentário O Grito da Natureza, do Franz Kreisberg, uma monografia do curso de museoterapia chamada As Cores do Som, do autor Igor Ortega, e o livro The New Soundscape, A Handbook for the Modern Music, uma referência bibliográfica que eu utilizei do Raymond Murray Schafer. Isso, muito obrigado.